Boa tarde, não sei se vocês me ouvem bem, qualquer coisa escreve aqui. Bom, primeiro agradecer, né, ao convite, à comissão organizadora, é um prazer estar aqui falando de um tema que é o tema que eu mais gosto de estudar, que são os cuidados paliativos. Eu vou direto ao ponto para a gente não atrasar mais os resistentes que estão aqui até agora, meus parabéns, então vamos lá. Primeiro, para falar dos cuidados paliativos, então, nos pacientes neurocríticos, eu começo falando dos desafios que esses pacientes nos impõem, né? Então, se a gente for pensar, geralmente são pessoas que tiveram doenças ou traumas, que são situações súbitas, graves, que alteram a consciência, consequentemente a capacidade de comunicação. A família não é nem que está em luto, a família está em choque, né, muitas vezes. Não se sabe a opinião do paciente sobre os tratamentos que foram oferecidos, porque muitas vezes ele não consegue opinar. Existe uma grande incerteza prognóstica e o uso de procedimentos invasivos, porque se o paciente está, se a gente chama ele de neurocrítico, é porque ele está numa UTI neurológica. Então, a primeira decisão já foi tomada, que é transferir esse paciente para uma UTI. Então, ele é grave o suficiente para estar numa UTI. Eu vou falar, assim, um pouco mais sobre as áreas do AVC. Eu sei que essa mesa falou bastante de TCE, porque eu sou neurologista clínica, então é o que eu tenho mais contato. Mas, normalmente, quem vai para uma UTI neurológica é um paciente que teve um AVC ou isquêmico ou hemorrágico, que é grave o suficiente, ou que fez um procedimento cirúrgico, por exemplo, necessitou de uma derivação ventricular externa, de uma craniectomia, de uma drenagem de hematoma. Eu não vou ter tempo de explicar em detalhes cada uma dessas coisas, eu não sei o quanto vocês sabem desses termos, mas a aula vai ficar disponível por um tempo para vocês tirarem as dúvidas, eu posso deixar meu e-mail depois. Outra doença que pode estar numa UTI neurológica, uma HSA, uma hemorragia subaracnoide, ele pode ter sido feito clipagem do aneurisma, pode ser não aneurismática, pode ser que precisou de uma derivação ventricular também. Outra doença é o traumatismo cranioencefálico, né? Os pacientes podem ter diversos tipos de lesão. E também a gente costuma ver pacientes que vão para lá pós anóxia cerebral, ou seja, após uma parada cardíaca prolongada. E aí ele pode ser que ele seja submetido também à hipotermia, enfim, procedimentos de UTI específicos para neurologia. E aí a gente se pergunta, do que esses pacientes geralmente morrem? Quando a gente vai na literatura, né, perguntar isso, eles morrem ou de complicações de fase aguda, né, inerentes à própria doença que os levou à UTI, ou de complicações clínicas secundárias, por exemplo, uma pneumonia, um choque séptico. Mas na maioria das vezes, nos estudos internacionais, nós vamos encontrar que eles morrem da suspensão dos tratamentos invasivos. Então fica essa informação aí em suspense para a gente pensar, tá? Isso não é dado brasileiro, isso é dado de outros países, Estados Unidos, Europa. Então a maior causa de morte de um paciente numa UTI neurológica lá é a suspensão de tratamentos invasivos que vão acabar acarretando em situações que levam o paciente à morte. E os pacientes que não morrem, eles têm grande chance de ter sequelas graves que limitam a sua funcionalidade dali em diante. Então, como que funciona um paciente numa UTI neurológica, né? Aqui nesse eixo é a funcionalidade e o tempo. Então, normalmente, a paciente estava vivendo a sua vida normalmente, com uma funcionalidade normal, 100%. E aí ele sofre alguma situação, um AVC, um trauma, que faz com que a sua funcionalidade caia muito, né, e drasticamente. Então, a funcionalidade é a capacidade de funcionar, né, de comer sozinho, de ter todas as atividades básicas de vida diária sozinho, as atividades instrumentais. E aí ele vai para essa UTI e a gente espera que haja uma curva de melhora. A gente sabe que essa curva muitas vezes não vai chegar à funcionalidade que ele tinha antes de ter essa injúria ou esse AVC. E essa é a curva que nós esperaríamos, né? Mas o que muitas vezes ocorre? Ele pode nem ter essa curva para cima, ou ele pode até melhorar e depois ter uma piora.
Para nós, isso é um abismo, né? E para o paciente e para a família. Então, é como se o paciente caiu num abismo. Esse tempo de melhora pode ser uma eternidade para eles. A expectativa deles pode estar lá em cima de que o paciente vai voltar a ser o que ele era antes. E a realidade não é essa muitas vezes. Então, isso vai levar a muitas perdas de capacidades, não é só perdas de vidas, né? Perda de capacidade de falar, perda de capacidade de andar sozinho, de comer sem ajuda, né? Então, todas essas perdas geram mudanças no estilo de vida. Às vezes, o paciente nunca mais vai conseguir trabalhar, executar a função que ele executava antes. Toda mudança e toda perda leva a um luto. O luto não ocorre só quando a pessoa morre. O luto ocorre quando ela perde alguma coisa que ela gosta muito, que é muito importante para ela. Então, o luto vai levar a um sofrimento. E aí a gente tem que pensar, né? Os cuidados paliativos, eles se encaixam nesse contexto. A gente quer trilhar uma estrada junto com o paciente. É claro que nesse contexto de sofrimento, de luto, os cuidados paliativos estando junto, né, fazem todo sentido. E eu vou explicar qual que é a nossa função. E a gente quer trilhar o caminho, a gente quer esperar que o caminho seja ensolarado, claro, fácil, e que a gente vai chegar onde a gente quer chegar, que é numa melhora. Mas a gente sabe que numa situação dessa, muitas vezes o caminho não é tão fácil, não é tão claro, a gente não vê o fim. Às vezes a gente encontra uma pedra no meio desse caminho, às vezes a pedra é muito grande, a gente não vai conseguir passar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estar junto com o doente, junto com a família, esperando sempre pelo melhor, mas a gente tem que se preparar para o pior. No meio do caminho podem acontecer, né, desde as complicações da doença aguda mesmo, que eu já falei, ou as complicações como infecções, descontrole de comorbidades que o paciente já tinha, sintomas físicos ou sintomas totais. O que são sintomas totais? Às vezes um sintoma psíquico ou espiritual se expressa como um sintoma físico. Pode acontecer o estresse da família, o estresse do cuidador, o burnout e a fadiga de compaixão. E pode até acontecer um pedido de eutanásia vindo da família ou vindo do paciente, em algumas situações. E aqui eu coloquei duas tabelas de dois estudos diferentes que falam sobre os cuidados paliativos no paciente neurocrítico. Então, nessa primeira, ela fala como as coisas que vão melhorar, que vão aumentar quando a gente tem os cuidados paliativos. Então, a gente vai ter muitas vezes, mais respeito pelas preferências do paciente e da família, vai ter mais alívio de sintomas, a família muitas vezes pode compreender melhor o que está acontecendo, isso vai levar a maior satisfação da família, né? Isso tudo está explicado nesse trabalho, mas eu estou resumindo aqui para vocês. Vão diminuir tratamentos não benéficos ou fúteis, pode ser que diminua o tempo desde da gente estabelecer os objetivos do tratamento até a gente realmente tomar as decisões de suspensão, por exemplo, de algum tratamento. Vão diminuir os conflitos, inclusive aqui diminui até o tempo de permanência, a média de tempo de permanência em UTI, e também os custos de cuidado podem diminuir com essa interface cuidado paliativo e UTI. E aqui mais ou menos está falando a mesma coisa, então eu resumi aqui em português para vocês o nosso papel, né, baseado nesses dois trabalhos, melhorar e alinhar melhor a comunicação, tanto com a família, com o paciente, se for possível, mas também com a equipe que trata do paciente, não só a equipe médica, a equipe multi. Estabelecer um plano de cuidados levando em conta os valores do paciente, manejo de sintomas em todas as esferas de sofrimento e o suporte para familiares e membros da equipe também que podem estar sofrendo com aquela situação. Então eu vou entrar só um pouquinho mais em detalhes na comunicação, que eu acho que é a coisa mais importante aqui, como não daria tempo de falar de tudo. E qual que é o nosso objetivo com a comunicação com algum paciente, alguma família de pacientes de UTI? Primeiro, a gente tenta ouvir o responsável por essa pessoa e eleger um responsável, na verdade, né?
em até 48 horas da internação na UTI. Iniciar já um vínculo e já ir conhecendo a biografia do paciente. O que é a biografia do paciente? Às vezes a gente está tão preocupado em entender a doença que ele tem, a escala, né, a escala prognóstica, se está piorando a função renal, se não está, se ele está entubado ou se ele não está, a gente se esquece de entender quem ele é, o que ele fazia, o que ele gosta, quais são as suas preferências. Isso é a gente chama de biografia. E a gente conhece a biografia nessas situações, geralmente através de uma conversa com a família do paciente, que eles vão contar para nós como que ele é. A gente quer tentar estabelecer uma decisão compartilhada a respeito de suporte avançado, até onde a gente vai com o suporte avançado. Suporte avançado são as máquinas, né, os aparelhos artificiais que a gente usa para manter a vida. Informações médicas baseadas em evidências são muitas vezes diferentes das preferências do paciente. Então, a gente tem que alinhar isso entendendo melhor quem é o paciente. Estabelecer metas de cuidado e metas de vida. Tentar fazer com que a família entenda o que se pode esperar, o melhor cenário e o pior cenário, qual seria. Falar sobre as funções neurológicas que ele pode não ser mais capaz de realizar. E também a gente pede para que a família se lembre de como o paciente era antes de adoecer e que eles tentem imaginar o impacto que essa perda de funcionalidade vai poder causar na sua qualidade de vida. E aí aqui eu faço um parênteses, então, resumidamente, como que a gente conduziria uma reunião familiar, né, juntando as equipes e juntando a família do paciente. Então, antes da reunião, a gente tem que alinhar a equipe, todo mundo tem que estar entendendo o que a gente vai fazer, como que a gente vai conversar, todo mundo tem que estar entendendo sobre o caso. A gente tem que já tentar estabelecer para nós qual é o prognóstico desse paciente, decidir quem vai participar da reunião, tanto da parte médica e multi, quanto da parte da família, né? Quem são as pessoas que estão mais próximas daquele doente que vão participar da reunião? Qual o objetivo da nossa reunião? Então, a gente vai rever também o prontuário e todos os detalhes clínicos que a família possa perguntar. Durante a reunião, a gente sempre introduz os participantes, fala quem nós somos, qual a nossa função ali, e pergunta também quem eles são, né, e qual é o vínculo deles com aquele paciente. A gente pergunta já, primeiramente, o que essa família sabe, o que essa família entendeu e o que eles querem perguntar. A gente sempre parte, né, o início da reunião é sempre entender o outro lado. Como eles estão lidando com tudo isso? Como é o seu fulano lá, o paciente em questão? Do que ele gosta, o que ele tem como prioridade, o que ele falava antes, caso ele ficasse doente? Ele já teve alguma doença grave antes? Como ele reagiu a essa doença? E aí, depois que a gente entende bem isso, a gente vai começando a responder rapidamente, né, as perguntas e explicar rapidamente a doença, explicar as nossas incertezas, o melhor e o pior cenário e as nossas metas de cuidado. A gente não vai entrar em detalhe, assim, por exemplo, olha, de ontem para hoje a creatinina dele aumentou 2 pontos. A gente evita esse tipo de conversa porque não é o tipo de conversa que a família normalmente quer saber e vai entender. Eles vão se apegar a esse detalhe, eles vão deixar de entender o todo. Então a gente evita isso. A gente pode explicar também sobre o prognóstico, não só de chance de vida ou de morte, mas que muitas vezes a gente não sabe, né? A gente não tem como dar essa certeza, mas a gente pode falar do prognóstico em relação à incapacidade. O que é mais provável é que essa pessoa perca de funções, tá? Então, assim, porque às vezes a gente não fala sobre isso, a gente acha que a família entendeu, mas a família está na expectativa de que ele vai voltar a ser totalmente quem ele era antes. E na hora que eles entendem qual é a maior chance de perda funcional, eles começam a repensar as decisões. A gente pergunta o que eles entenderam e a gente muitas vezes pede para que eles falem com suas próprias palavras. A gente tenta assegurar que aquele paciente não vai sofrer independente do tratamento, né, que a gente vai se atentar para sintomas, a gente vai dar remédio para dor e etc. Lembrar que isso não é um checklist, não é um cardápio, a gente não está oferecendo opções para a família, a gente não fala, ó, você quer que ele seja entubado ou não, você quer que ele seja dialisado ou não, não é objetivo esse, tá? Aliás, isso gera muito sofrimento nas famílias quando a gente fala dessa maneira que parece um checklist, porque eles não se
não se acham na posição de julgamento, porque eles não são médicos, então eles acabam falando sim para tudo, porque na dúvida é melhor ter do que não ter, né? E aí é onde geram muitas vezes as distanásias. Então a gente quer entender quem é aquele paciente para nós, como equipe, decidirmos o melhor cuidado. A gente tem que lembrar que muitas vezes a família precisa de tempo para digerir tudo isso. Às vezes voltam no dia seguinte ou no outro com perguntas semelhantes a que eles já fizeram. A gente tem que ter paciência, porque leva tempo para eles entenderem e digerirem tudo isso. Então a gente tem que responder tudo de novo. Por isso a gente costuma marcar uma nova reunião num tempo meio curto e deixa a família livre para procurar o serviço para tirar outras dúvidas. E a gente sempre registra tudo no prontuário. Aqui eu coloquei dois quadros de um outro estudo que eu achei bem interessante para vocês pensarem, né, que quando a gente está falando de tomada de decisão e delegando essa decisão para um familiar, existem muitos vieses que podem acontecer. Então, esses trabalhos, eles falam aqui alguns vieses. Aqui, ó, os cuidadores e os familiares, eles podem tender mais a um otimismo. Eles falam que eles usam mais a intuição, então eles falam, eu tenho fé, eu tenho uma intuição que ele vai melhorar. Eles acreditam num poder da presença deles ao lado do paciente. Eles falam, se eu ficasse perto dele, ele ia ter mais vontade de viver, e tem sempre essa fé. Eles têm a percepção, muitas vezes, não, ele vai sair dessa porque ele é uma pessoa lutadora. É uma frase que a gente ouve muito. Ele tem vontade de viver. Outra coisa que faz com que a família mude a percepção em relação ao paciente é a aparência física. Então, às vezes, eles estavam com fé e eles começam a ver uma aparência física de fragilidade do doente, com um monte de tubos, um monte de dispositivos que a UTI tem, o paciente começa a perder peso, ele começa a ficar mais com uma atrofia muscular, e às vezes é nesse momento que a família começa a mudar a percepção em relação ao paciente, porque eles levam muito em conta a aparência física. E o outro lado também, às vezes o paciente com uma melhorinha um pouco maior da aparência física, a família já acha que o paciente está muito melhor. E também a família leva muito em conta histórias prévias de adoecimento. Ele já ficou doente, já saiu de uma doença, né? Então eles levam isso em conta. Aí também tem outro viés. Então a família muitas vezes tenta lembrar do paciente como ele era saudável e independente. Então eles vão lembrar que a pessoa sempre era mais saudável e mais independente do que ela realmente era. Vamos supor, um idoso já frágil, que às vezes nem saía muito de casa, eles falam, mas ele era muito bem, ele estava muito ótimo, né? E na verdade ele não estava tão bem quanto eles imaginavam, antes de ter essa outra doença. E tem um outro paradoxo aqui. As pessoas que têm uma doença, por exemplo, um AVC, que perde a funcionalidade, né? Muitas vezes eles vão reportar depois desse tempo inicial passado, né? Quando eles ficam com a sequela, às vezes eles reportam para nós uma qualidade de vida melhor do que o próprio familiar acha que eles têm. Por quê? Porque a gente, seres humanos, nós temos uma capacidade de adaptação e de aceitação, muitas vezes, muito grande, que a gente se adequa a uma nova situação, tá? E aí, às vezes a família acha que a pessoa não iria aceitar a situação que ela vai ficar, enquanto que muitas vezes ela até iria, tá? Então a gente tem que levar em conta também. Nós temos várias dificuldades quando nós conversamos com famílias, né, em pacientes neurocríticos. Existem famílias que querem que faça tudo, entre aspas, independente do sofrimento que aquilo vai gerar. A gente tem dificuldade em estabelecer, sim, prognóstico. Temos dificuldades, às vezes, porque a própria equipe não concorda com a decisão da família e vice-versa, e o vínculo pode até se romper. E tem aquela pergunta sempre, né, que a gente sempre lembra, até onde é a família que decide, né? Como que a gente vai conversar com a família para não parecer que é a família que decide? Porque, no fundo, a gente conhece melhor a família e o paciente para nós, como equipe, tomarmos as decisões clínicas e médicas que nós vamos tomar. Então, a gente, para isso, daria mais uma outra aula, né, para a gente tentar entender, assim,
qual é o limite de decisão, quem prescreve determinado tratamento, o que é o processo ativo de morte, quando que a gente entende que aquilo é irreversível, o que é distanásia, né? Para a gente poder tomar a melhor decisão para o paciente. Como que a gente tenta estimar prognóstico? Primeiro, existe uma pergunta surpresa que vocês vão se deparar em alguns estudos de cuidados paliativos, então eu vou explicar ela aqui para vocês. Às vezes a gente fala assim, nos estudos, né? Pergunta para o médico que cuida daquela pessoa: você se surpreenderia se essa pessoa morresse nos próximos 12 meses? Se a resposta for não, não, eu não me surpreenderia, a gente já considera que os cuidados paliativos deveriam estar envolvidos nessa situação, que é um paciente que tem uma chance de falecer em 12 meses. Isso foi bem sensível, mais sensível até do que algumas escalas, essa percepção do médico que cuida do paciente. Mas é lógico que a gente tem vários scores, a gente leva em conta a idade do paciente, as comorbidades e a funcionalidade que ele tinha antes do adoecimento. Aqui eu faço um parênteses para falar sobre essa frase, que vocês vão encontrar também em vários estudos, chama Self-Fulfilling Prophecy. O que significa isso? Em português traduziram como profecia autocumprida. Então, a gente tem que tomar cuidado de falar muito sobre cuidados paliativos numa UTI, porque às vezes, se a gente for muito precoce na suspensão do tratamento invasivo, que tinha como objetivo manter a vida, a gente vai ter uma profecia autocumprida. O que significa? Eu mesma estou profetizando em cima da vida dele. Se eu suspendo rapidamente tudo, ele certamente irá morrer, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os cuidados paliativos numa UTI. Por quê? Porque se a gente não souber muito bem prognosticar, não souber ter essa conversa com a família, entender as metas de cuidado, a gente pode estar fazendo o contrário também, abreviando a vida de alguém que poderia viver, claro que muitas vezes com incapacidades, mas a gente já abreviou muito antes. Então, essa frase, profecia autocumprida, ela está em vários trabalhos em cuidados paliativos neurológicos. É bem comum a gente encontrar, até num artigo da Stroke, 2014, fala sobre isso também. Então, eu quis aqui alertar vocês sobre isso. Os scores prognósticos, não vou entrar em detalhes, porque não daria tempo, mas quem quiser rever, aqui está bem bonitinho nessa tabela, falando qual é a patologia, qual é o score que a gente costuma usar, quais as variáveis que o score leva em conta e quais são os endpoints do score, né? O que ele vai falar para a gente. Então, a gente usa, assim, os scores, a gente não costuma falar o resultado do score para a família, né? Isso é uma coisa que a gente não faz, tá? Porque, olha, a gente não vai falar, olha, a chance pelo score tal do seu familiar morrer em 6 meses é de 80%. A gente não fala assim, tá? A gente tenta falar numa linguagem mais simples para que a família entenda, a gente não vai colocar isso em números. Mas para nós entendermos o prognóstico, nós usamos a escala. Essa aqui, por exemplo, é uma escala que a gente usa para AVC hemorrágico. Leva em conta essas variáveis, né? A escala de Glasgow, o volume do hematoma, se tem hemorragia intraventricular ou não, se a origem do sangramento foi infratentorial ou não, e a idade do paciente. Vejam como um score alto, por exemplo, um ICH de 4 ou de 5, implicam numa mortalidade altíssima nos 30 primeiros dias pós-AVC. Então, a gente leva muito isso em conta. Então, quando que a gente acende a luz vermelha, que eu falo, né? De gravidade para um AVC que está na UTI? Quando é um paciente com AVC hemorrágico, ICH 4 ou 5, ou um AVC isquêmico que pegou tronco cerebral e é extenso, né? Por exemplo, oclusão de topo de artéria basilar, ou um AVC isquêmico maligno da artéria cerebral média, que ocluiu toda a artéria cerebral média, todo o território, né, da artéria cerebral média. Aliado a isso, pessoas com comorbidades graves, com funcionalidade prévia reduzida e com idade avançada. Então, isso aqui já acende a luz vermelha. Eu até diria que acenderia a luz vermelha para nós, talvez, nem termos levado essa pessoa para a UTI. O TCE eu não vou falar muito, porque a gente vi que vocês já tiveram bastante aula sobre isso, né? O TCE é uma exceção, muitas vezes, porque
A maioria da recuperação neurológica vai ocorrer em até 6 meses do trauma, então demora mais para a gente ter melhora, mas esses pacientes melhoram mais. E 15% ainda continua melhorando depois de 6 meses. Então, para a gente suspender os tratamentos invasivos, demora muito mais, né? E normalmente os TCEs acontecem mais em pessoas jovens, sem comorbidades. Então, nós sempre vocês vão ver numa UTI neurológica que os pacientes que mais são invadidos, que ficam mais tempo, que a gente tenta mais tempo, são os pacientes pós-TCE, e jovens normalmente. Mas vejam que, por exemplo, se for um trauma penetrante no encéfalo, né, no crânio, e o paciente já chegou no hospital com um Glasgow de 3 a 5, a mortalidade dele é maior do que 95%. Então, existem estudos que mostram algumas situações que são exceções de gravidade no TCE. Outro parênteses, então, de uma outra frase que eu quero que vocês entendam é time limited trial, que vocês vão ver também bastante nos estudos. O que significa isso? A gente faz um trial de um tratamento. Por exemplo, eu posso fazer um trial de tratamento antibiótico. Eu vejo que o paciente está infectado, eu vejo qual é o foco, eu escolho um antibiótico adequado para aquele foco, de preferência até guiado por cultura, e eu faço um trial. Eu uso esse antibiótico por um número de dias, normalmente 3 a 5 dias, e vejo qual é a resposta que esse paciente teve. Se esse paciente está só piorando disso e de outras coisas, eu posso, depois desse trial, suspender esse antibiótico dizendo que ele falhou no trial, né? Então, a gente tentou tratar e mesmo assim ele não está tendo melhora. Eu não quero que um paciente morra com 25 dias usando meropenem, vanco, né? Então, a gente sabe que às vezes o paciente fica com antibiótico porque ninguém tira, mas se ele não está tendo uma melhora com esse trial, a gente poderia suspender, se a gente está vendo que ele está piorando, está entrando em fase final de vida. Então, a gente chama isso de time limited trial. Isso serve para várias coisas, não só para antibiótico. Agora, já estou chegando no fim, então, da aula, né? Essa pergunta, então, que vai fazer um link com aquela primeira parte da aula que eu falei, do que os pacientes mais morrem quando eles estão numa UTI neurológica. Nos estudos fora do Brasil, são a suspensão de tratamentos invasivos. Qual é o tratamento invasivo que, quando mais frequentemente é suspenso e que leva a óbito, é a própria ventilação mecânica. O que a gente faz retirando a ventilação mecânica? Então, a gente está diante de alguém que já fez um trial de UTI, ele foi para a UTI, ele fez muitas vezes uma DVE, uma craniectomia, tratou o tratamento com antibiótico de uma infecção, ele está ali piorando, a gente vê que ele está piorando, e aí a família pode falar, em decisão em conjunto, né, não vejo sentido numa vida assim, a gente está vendo que ele não vai melhorar, ele vai acabar falecendo cedo ou tarde, e nós entendemos que essa ventilação mecânica está prolongando o sofrimento dele, então nós gostaríamos, né, de retirar. O que nós estamos fazendo numa situação dessa? Nós não estamos fazendo uma eutanásia, nós não estamos matando o paciente, nós estamos fazendo com que a doença que ele tem volte ao seu curso natural. O que significa isso? Então, ele teve um AVC extenso, por exemplo. Se nós não tivéssemos levado ele para a UTI entubado, ele já teria morrido há muito tempo atrás. Então, nós alteramos o curso natural da doença dele, na expectativa de que ele vivesse e voltasse a ter uma funcionalidade razoável. Nós estamos vendo, então, que ele não está tendo. Nós podemos retirar a ventilação e fazer com que a doença volte àquele curso inicial. Isso não configura eutanásia. A eutanásia ela tem que ser um ato propositado, feito com a intenção de matar em poucos minutos, né? E a ventilação mecânica, a retirada da ventilação não é isso. Aí a gente poderia entrar em outra grande discussão, em aula de suspensão, né, de ventilação, enfim, mas só queria falar para vocês que isso é uma coisa que até que nós fazemos pouco no Brasil, né, que nós chamamos de extubação paliativa, quando vocês forem ver em alguns artigos. Mas que fora, isso é feito com mais facilidade, com mais tranquilidade, né, nesse contexto que eu falei, tá? E não é encarado mesmo como eutanásia. E por isso, fora do Brasil, essa é uma das principais causas de óbito após uma doença neurológica grave. Ou seja, então foi feito um trial de UTI
Nós levamos ele para lá, fizemos todo aquele tratamento invasivo de alguns dias ou semanas, ou até meses, e aí chegou-se à conclusão de que aquilo está trazendo mais sofrimento do que ajudando, e a gente pode sim voltar atrás e fazer uma extubação paliativa. Com todos os critérios, que também não vem ao caso eu fazer uma aula sobre isso aqui, existem inúmeros protocolos que a gente tem que seguir. E como que nós vamos, então, estruturar essa integração dos cuidados paliativos com a equipe da UTI? Existem vários trabalhos que falam sobre isso, e trabalhos, inclusive, que falam que isso já não é nem discutível mais, isso deve acontecer, essa integração tem que acontecer, a gente só tem que saber como é melhor. Então, tem esse trabalho aqui mais antigo, mas que ele foi um dos primeiros a falar sobre isso, que ele fala das duas possibilidades do modelo consultativo e integrativo. Então, ou a gente faz uma interconsulta, então aquele hospital tem uma interconsulta, o médico da UTI vê que é um paciente que precisa de cuidados paliativos, ele pede uma interconsulta e a equipe vai até a UTI. Ou é modelo integrativo, onde todos os profissionais que trabalham na UTI são treinados também em cuidados paliativos. Aqui nessa tabela ele fala das vantagens e das dificuldades de cada um desses modelos, né? Então, quais são os desafios, né? Por exemplo, no modelo de interconsulta, um desafio às vezes é que a equipe não pede a interconsulta. Então, a própria equipe, se não é treinada em cuidados paliativos, não vai saber o momento de pedir, o caso que deveria pedir, e aí os paliativos não vão até a UTI, porque eles não foram chamados, né? Isso é um exemplo. Depois, quem quiser entrar mais em detalhes, pode ler com calma essa tabela também. Meu objetivo não é me aprofundar nisso, só para vocês entenderem que existem essas duas possibilidades. E aqui, a minha opinião é de que nós deveríamos misturar esses dois modelos. Como assim? Eu não consigo conceber um intensivista que trabalha com pessoas que têm alto risco de morrer, que não tenha o mínimo de treinamento e não saibam os cuidados paliativos primários, né? E não saiba quando chamar. Eu acho que o intensivista precisa saber cuidados paliativos, na formação do intensivista isso tem que ser abordado. Mas eu também sei que às vezes existem situações muito difíceis, complexas, em que a equipe, né, a equipe multi, a equipe de cuidados paliativos precisa ser chamada. Então, pode haver uma equipe nesse hospital que é chamada nos casos mais complexos, né? Nos casos mais difíceis, nos casos em que a comunicação com a família está truncada, está difícil, uma equipe de fora às vezes vem e ajuda nisso, né? Com uma equipe multi, com outro olhar. E aí você, misturando esses dois modelos, você pode obter um melhor resultado, essa é a minha opinião. E por fim, esse é o último slide, então, por onde nós poderíamos começar? Eu só coloquei esse artigo aqui para vocês verem uma forma, né, de integrar, não sei se alguém aqui trabalha em hospitais que tem UTI, neuro-UTI, mas isso também poderia valer para qualquer UTI, não precisa ser UTI neurológica. Então, esse trabalho, o que ele fez? Ele implementou, era um hospital que tinha 2 UTIs com números semelhantes de leitos. Em uma delas, ele implementou que ao final de todas as visitas médicas, que são passadas todas as manhãs nos leitos para se discutir os casos, ao final de todas as visitas de cada paciente, uma pessoa da equipe fazia essas 4 perguntas para todos. Então, primeiro, esse paciente tem algum sintoma físico ou psicológico importante que a gente precisa paliar, que a gente precisa cuidar? Depois, tem algum cuidado específico, um suporte específico que essa família está precisando, essa família está sofrendo, que ela precise de algum apoio? Será que as opções de tratamento que nós estamos oferecendo estão de encontro com os objetivos de cuidado, com os objetivos de vida, com a pessoa, com a biografia daquele paciente? Será que a gente está indo de encontro com o que ele ia querer para ele mesmo? E por fim, está acontecendo alguma dificuldade ou desavença entre a equipe e a família? Né? Isso é perguntado a todos que estão na visita que têm contato com aquele paciente, com aquela família.
E aí eles viram que em 62% dos pacientes, alguma dessas perguntas foram respondidas com sim, né? Então, mais da metade dos pacientes tinham alguma necessidade de cuidados paliativos. E a maioria delas tinha a ver com tanto a questão social com a própria família e com os objetivos de cuidado. Será que a gente está indo, né, de encontro com o objetivo de cuidado daquele paciente, daquela família ou não? E aí, a partir disso, né, eu creio que se a gente implementasse isso, a partir disso, dessa pergunta, isso já poderia modificar a forma da equipe da própria UTI cuidar, né? Então, se alguém da equipe, por exemplo, às vezes essa resposta sim foi dada por uma psicóloga da UTI ou para a enfermeira, não necessariamente o médico. E a partir daí, toda a equipe vai se preocupar mais com aquela situação em si, né, e muitas vezes até desencadear mais pedidos de interconsulta para os paliativos virem auxiliar. Acho que era isso. Aí, é o último slide, então muito obrigada. Não sei se eu ultrapassei meu tempo, se eu passei, peço desculpas.